primeiro dia do quarto seminário de ensino de filosofia do Prof. Filo da UFSCar. Compondo aqui a mesa comigo, né, estão o professor Dr. Paulo Henrique Costa e também o doutorando Ademar Santos de Oliveira. O tema da noite é a filosofia e seu ensino. Passo a palavra para o professor Paulo Henrique Costa. Obrigado. Bom, gente, antes de mais nada, né, eu quero agradecer a possibilidade de participar desse evento aqui com vocês. A Universidade de Souza é linda, né? É a primeira vez que eu venho aqui, achei maravilhosa. E compartilhar, né, alguns problemas que têm me incomodado. Eu preciso, antes de mais nada, agradecer o apoio da FAPEMIG, né, que aceitou financiar um projeto coordenado ali pelo meu amigo professor Alex Fabiano, e do qual eu participo, cujo objeto está ligado ao uso das tecnologias de IA no ensino da filosofia. Nesse projeto, a gente pretende utilizar os recursos digitais, né, para mediar o acesso ao acervo do canal Agenciamento Contemporâneo, criando um tipo de agente inteligente, entre aspas, né? Inteligente, entre aspas, que organizará o conteúdo de mais de 1000 horas de vídeos com palestras, apresentações de pesquisadores da filosofia, das artes e de diversos outros campos do pensamento. Eu estou aqui na filosofia meio como um intruso, apesar de eu ter alguma formação nela, mas a minha formação principal foi lá no teatro. Eu já passei pela psicologia, já fui psicólogo, já tentei, mas depois eu larguei isso tudo e fui para o teatro, fui para as artes. Né? E junto com as artes eu estudei a filosofia lá também, fazendo mestrado na filosofia e doutorado nas artes. Tá bom? Eu tenho também um background aí nessa parte de computação, mas muita coisa como autodidata. Tá? Aí eu vou começar o meu texto aqui, eu vou falar um pouco de arte e inteligência artificial, tá? Mas vai chegar um determinado ponto, quando eu der alguns exemplos das artes, que vai servir para a gente da educação. Há quase 40 anos atrás, em outubro de 86, eu tive meu primeiro contato com o computador. Era um PC XP de 640K de memória, 10 MB de disco rígido. Uma verdadeira maravilha tecnológica, disputada pelos programadores do setor em que eu trabalhava na CEMIG, na Companhia Energética de Minas Gerais. Isso mesmo, esse computador atendia pelo menos 8 programas. Naquele tempo, a gente imprimia os códigos e a gente depurava os algoritmos na mesa de trabalho, rodando os programas mentalmente para depois, quando tivesse um horário, né, marcado na agenda, testar seu funcionamento do computador. O ritmo era dentro dos nossos parâmetros humanos, né, com tempo para escrita, ainda caneta, desenho de fluxogramas, processamento mental, né, do funcionamento do algoritmo, e então digitação dos códigos, a compilação e a execução do programa. Tudo era feito assim de uma forma sequencial. Finalmente evoluiu-se para uma execução paralela, né? Processamento paralelo, e assim podemos finalmente imprimir um relatório enquanto continuávamos a digitação de algum documento ou programa. A tela verde ficou colorida e a resolução de 320 por 240 cresceu exponencialmente até chegarmos hoje ao HD, Full HD, 4K, 8K, e a gente não sabe onde que isso vai parar, né? Os computadores eram como ilhas e as informações eram levadas. E as informações eram levadas de um ao outro através de disquetes. Alguns anos depois vieram as redes locais e o trânsito de informações entre eles começou a ser feito através de cabos, que não tardaram a ser substituídos por ondas transitando pelo ar. Os processadores diminuíram de tamanho e o computador foi fundido ao telefone, à câmera e ao GPS. A rede foi espalhada pelo planeta e cada aparelho conectado tornou-se um meio de acesso ao conhecimento coletivo produzido pela humanidade.
Uma maravilha. Contudo, este mesmo aparelho individual e carregado junto ao corpo também serviu como porta de coleta de dados e dispositivo de monitoramento, ouvindo, gravando e geolocalizando seus movimentos e registrando a nossa rotina. Para mim, enquanto uma vida, 40 anos, parecia um sopro, um relance. Esse fragmento de tempo em relação ao desenvolvimento da humanidade não deveria promover impactos tão significativos, como aqueles provocados por grandes guerras. Por isso, assusta-me como nesse curto espaço de tempo, mudanças profundas têm chacoalhado referências mais ou menos consolidadas que norteavam as nossas relações sociais, afetivas e econômicas. Compartilho aqui das preocupações apontadas em uma entrevista recente pelo professor Henrique Parra, da Unifesp e do Pimenta Lab. Concordo com sua afirmação de que estamos diante de uma crise das nossas instituições, dos nossos regimes epistêmicos e socioambientais. Disse ele, abre aspas, nós produzimos um mundo cujo rumo dos seus modos de funcionamento escapa à nossa capacidade de deliberação coletiva. Fecha aspas. De algum modo, estamos atualizando essa máquina tecnológica global, cujas diretrizes de desenvolvimento são definidas por algumas poucas corporações, blindadas contra o controle social. Os donos da tecnologia detêm o controle de seus desenvolvimentos e nós ainda não definimos limites e normas para seu funcionamento. Assim, as chamadas Big Techs estão no meio de uma corrida tecnológica cujo único modulador são elas próprias e seus interesses financeiros. Nota-se que essas corporações aproveitam-se do estreito acoplamento entre humanos e as tecnologias digitais para extrair de forma furtiva e ilícita conteúdos massivos de dados usados para construir modelos matemáticos complexos que sustentam entidades digitais emulando certas operações, ou certas operações humanas. Nessa interação, a série tecnológica do artefato computacional acopla-se ao vivente, atravessando todas as suas dimensões sensoriais, sociais, culturais e biológicas. O fluxo informacional opera no corpo uma espécie de economia química, modulando a liberação de hormônios em resposta aos likes, aos rios e aos choques. Uma espécie de vício, de droga. O artefato global tecnológico estabelece um agenciamento heterogêneo, um dispositivo de controle e monitoramento agindo diretamente na pessoa. Talvez aqui esteja um ponto disseminador da tristeza coletiva contemporânea. A informação não tem cheiro, nem cor dentro dos circuitos computacionais. Contudo, ao atravessar o vivente, ela terá suas implicações ontogenéticas, desdobrando-se e reverberando no processo de individuação singular daquela humana. Tudo isso, parece importante frisar, por trás de tudo isso, há uma tapeçaria intrincada, através da qual abstrações teóricas se transformam em capacidades tecnológicas sustentadas sempre sob uma dimensão numérica. Assim, a matemática tem sido a linguagem subjacente que permitiu à computação digital tornar-se uma realidade, partindo desde lá dos fundamentos da lógica booleana e do cálculo binário, que foram materializados nos circuitos de Shannon e nas formas lógicas, suportadas pelos transistores de silêncio. Toda a informática se apoia, aí abre aspas, Levi que está falando, toda a informática se apoia nessa descoberta de que processos físicos podem ser exatamente isomorfos com operações lógicas. Assim, ao colar a formalização sobre os componentes eletrônicos, regulando o fluxo das informações em uma operação limitada a 0 ou 1, os sistemas informáticos de Shannon colapsaram a distância entre o material e o lógico, entre o circuito digital e a cadeia de proposições, e o numérico viu-se cristalizado no silêncio. A evolução das inteligências artificiais de hoje é uma extensão direta da evolução de toda uma base matemática.
no início aí, a simbólica, procurava replicar o raciocínio humano através da organização de símbolos e regras explícitas, que de algum modo representava tal raciocínio. Né? Um conjunto de regras processava a entrada e devolvia formulações mais ou menos coerentes dentro de um contexto, e isso permitia que um fluxo linguístico, né, ou um diálogo, fosse estabelecido com o usuário. Foi esse princípio usado por Weizenbaum, né, um cientista da computação lá do MIT, para desenvolver, já na década de 60, um dos primeiros chatbots. Esses programas que operam com linguagem natural. O nome desse chatbot, ele batizou, né? Elisa, era esse agente conversacional que simulava um psicoterapeuta usando frases não diretivas, né, e reflexões para ajudar o, abre aspas, pacientes a explorarem seus próprios sentimentos. Weizenbaum criou Elisa como um mero experimento para explorar a comunicação, a interação entre máquinas e humanos. Contudo, ele ficou espantado com o nível de envolvimento emocional dos usuários ao perceber como Elisa tinha desatado certa tendência humana de antropomorfizar o programa e de projetar suas próprias expectações, emoções e expectativas sobre ele. Abre aspas, frase do Weizenbaum. O que eu não imaginava é que uma exposição muito pequena a programas computacionais relativamente simples poderia induzir pensamentos delirantes, poderosos em pessoas absolutamente normais. Isso ele falou em 76. Alguns usuários confidenciavam seus segredos e problemas pessoais. Em certa ocasião, a secretária de Weizenbaum o repreendeu, pedindo que ele a deixasse a sós com Elisa, pois estava tendo uma conversa íntima e privada. Com o passar do tempo, esse simples uso de regras progrediu para uma abordagem da linguagem através de paradigmas mais poderosos e flexíveis, que adotaram vetores e espaços multidimensionais como forma de representação dos dados. Esse mecanismo conhecido aí na computação como embeddings, né, permitiu que atributos complexos foram quantificados por meio de relações geométricas espaciais. Ou seja, com o desenvolvimento de métodos para se calcular uma representação, né, semântica dessas palavras, né, através da matemática pura. Assim, o significado e o contexto eram traduzidos para essa forma numérica. Um vetor, né, poderia representar o atributo realeza, por exemplo. Né? Outros dois representarem os gêneros homem e mulher. Assim, você pode fazer uma equação do tipo homem mais realeza e obter como resultado rei. Ou pegar rei menos homem mais mulher e você obter como resultado rainha. Então, com isso, nós tivemos grandes avanços, né, nesse processamento de linguagem natural, mesmo com alguns problemas, do tipo um token, né, uma mesma palavra, né, uma mesma grafia, poderia ter vários significados, tipo manga. Manga de camisa, manga fruta, ou manga de eixo, por exemplo. E aí, como você tem a mesma palavra, você tem uma dificuldade para poder definir o valor semântico dela, né? Porque você precisa de ter todo o contexto para saber o que aquela palavra significa. Os avanços continuaram e em 2017 uma nova arquitetura foi introduzida através de um artigo, né, chamado Atenção é Tudo que Você Precisa. Nesse artigo, né, que operou uma revolução no processamento de linguagem natural, né, foram introduzidos os chamados transformers. E, basicamente, o que eles fazem? Né? Eles computam e atribuem pesos de atenção para determinar quais palavras ou tokens são mais relevantes dentro de uma cadeia. Então, com isso, você consegue, por exemplo, né, numa frase, né, do tipo, o cachorro perseguiu o gato porque ele estava com raiva, né, você consegue identificar que esse ele, né, se refere ao cachorro e não ao gato. Basicamente, dando pesos, né? Você pega a frase inteira e dá pesos para dar mais relevância e criar conexões entre uma palavra e outra para você entender dentro do contexto. É essa revolução que teve com os GPTs, né?
ou o T do transformer, né? Um outro exemplo do tipo, o empresário lançou um novo produto, mas ele falhou no teste de qualidade, né? Através desses mecanismos de atenção do transformer, você é capaz de entender, né, entre aspas, compreender, né, que esse falhou se refere a produto, né, ou que ele, eu estou dizendo de produto também, e não do empresário. Ou seja, a ideia de fracasso está ligada ao produto e não ao empresário. O transformer é essa espinha dorsal das IAs atuais, tá? Da sua eficiência técnica e capacidade de decodificar e codificar esses elementos semânticos da linguagem, né? O GPT, o T de GPT é Transformer, né? PET, que é o mesmo arquitetura lá da Google, é também, né? O T também é Transformer, tá bom? Nota-se que através dessas operações matemáticas complexas, encontrou-se formas de criar representações numéricas da linguagem natural, das imagens, né? E de diversos outros sistemas codificados, ou codificados, né? O numérico avançou, assim, sobre planos simbólicos, emulando satisfatoriamente atividades antigamente ditas apenas humanas, né? Com isso, temos certa confusão de que as tarefas realizadas por essas IAs, né, mesmo chegando a resultados comuns, né, semelhantes àqueles alcançados por nós, tenham sido realizados da mesma maneira. Ou seja, o resultado é o mesmo, mas ela está operando de uma maneira completamente diferente, né? No caso das IAs, tudo não passa de um movimento de atualização de um significante através de uma síntese ou código numérico em um modelo matemático, né? Observa-se que esse território digital, né, dentro dos computadores, né, essa parte numérica, além dela representar os valores, os códigos, ela também funciona de uma maneira automatizada, né? Porque o próprio computador ele executa o algoritmo, né? Então, o que isso vai provocar, né? Ele vai ampliar essa ilusão de que se trata de uma entidade autônoma, né? Que dialoga, que cria ou que sente, né? Contudo, tudo que eles podem oferecer são esses códigos numéricos. São operações lógicas e cálculos que vão sintetizar os elementos que vão se confundir com séries humanas, né? Ao serem misturadas com elas, né? Há sempre um cálculo, um algoritmo, ou seja, algum fundamento matemático. Tudo que essas IAs fazem, né, é procurar padrões, valorar numericamente, operar códigos finitos, né? Tudo sempre dentro de um cálculo retilíneo, concordante, desprovido de desejo. Deixa eu ver aqui. Bom, esses produtos computacionais, né, eles nunca são ameaçados pela fantasia, pelo delírio, né, pela loucura em se ver cavalgando cavalos alados, né, ou ser destruídos por dragões. A Eisenhower já constatou, já em 63, né, que é quando ele faz o ELISA, como a exposição a programas simples despertavam relações delirantes, nas quais os agentes digitais confundiam-se com essa entidade antropomórfica, confiável, empática, capaz de compreender as dores do usuário. Atualmente, usa-se termos profundamente humanos e subjetivos, como alucinação, criatividade e pensamento, para descrever modos de funcionamento de sistemas de inteligência artificial, especialmente para esses chamados grandes modelos de linguagem, né, LLMs, como o ChatGPT. Por exemplo, né, costumam-se dizer que uma IA está alucinando quando ela gera textos probabilisticamente inadequados ao contexto ou à realidade factual. Não há experiência subjetiva, distorção perceptiva ou qualquer componente psicopatológico. Assim, poderia dizer que houve uma incoerência, um erro, mas isso é menos impactante, né? Os donos desses sistemas argumentam, né, que isso serve para facilitar seu uso, né, para tornar essas IAs mais amigáveis e menos intimidadoras. Em suma, há um movimento deliberado no sentido de ampliar a projeção
de nossa experiência de consciência e inquestionabilidade sobre essas entidades, para, enfim, tratarmos essa relação como se fosse um encontro com um semelhante, confiável e digno de nossos afetos. Como eu disse anteriormente, estamos construindo uma máquina tecnológica ubíqua, entranhada em nosso cotidiano, sendo lideradas por big techs moduladas apenas pelos seus próprios interesses, sem termos ainda criado regras que nos protejam desse movimento. E a interface com essa mega máquina global será mediada de forma transparente por um confidente digital, sensível, poeta, filósofo, professor e sempre disposto a nos servir. Contém ironia, né? Ultimamente, né, alardeio, né, por aí que alguns produtos das IAs, né, certas combinações algorítmicas de fragmentos, né, a partir de coleções massivas de imagem, né, seria arte. Imagens que, em vez de romper clichês visuais e expectativas culturais, acabam por reforçar. Pergunto: que tipo de criação é essa que não opera um recorte no caos, mas apenas um corte de mundo? Que tipo de artista é esse que não se vê assombrado diante da tela vazia? Ora, trata-se de um autômato fabricador de imagens. Talvez seja o estágio final da captura do artismo, da arte, pelo aparelho fascista de Estado. Para alguns, isso anunciaria a morte da arte. Contudo, a única morte, né, que me parece se anunciar é daqueles falsos artistas fabricadores sedentários que detêm alguma técnica de produção de objetos estéticos, mas são incapazes de nele engendrar afetos e percebes. Talvez seja o fim do equívoco que teima em limitar ao artista a função de informar a matéria-prima. O artista pode usar em sua poética essas tecnologias para criar seus produtos estéticos. Contudo, aquilo que recorta o caos e dele extrai realidades consistentes, ideias vitais e formas pelas quais esse caos se torna pensável, sensível ou operacional, sem perder totalmente sua natureza indomada, não é esse autônomo numérico, mas uma máquina desejante. Bom, eu vou finalizar mais com uma preocupação minha do que... É estranho como alguns problemas nos incomodam, sempre retornando naquelas madrugadas nas quais deixamos vagar livremente certo fluxo interior de devaneios oníricos, né? Bêbados, vagabundos, que não se completam, mas deixam sempre sensações corporais estranhas de que o futuro que se avizinha esconde armadilhas, abismos e espelhos sem saída. Parece-me tão urgente e aterrador o problema dessas tecnologias. Não se trata de uma preocupação relativa ao engodo de que máquinas numéricas, mesmo as quânticas e complexas, possam se igualar a nós humanos em nossa falibilidade, precariedade e finitude vital. O problema é que essa equivalência, né, a equivalência desses objetos técnicos e operadores de código, né, com os humanos, caminha para a validação do descarte de toda uma massa cuja função, desde a fundação do sedentarismo, esteve combinada à servidão, forçada ou voluntária, remunerada ou não. Qual sentido em se manter os escravos, os trabalhadores, o povo, enfim, se máquinas cibernéticas, pensantes, artistas, cozinheiras, motoristas e professores podem substituir de forma mais eficiente e barata nossos corpos orgânicos que reclamam, que comem, que adoecem, que cagam e fedem. Você acredita que meia dúzia de donos de big techs nos sustentarão, mantendo-nos felizes, quentinhos e alimentados, enquanto seus robôs e IAs trabalham em favor da melhora, né, da nossa qualidade de vida social, ou seja, em favor da humanidade? Bom, é isso, gente. Obrigado.
obrigado, professor Paulo, pelas suas considerações. Falando sobre arte e inteligência artificial entre caoides e cortes numéricos. Esqueci de pedir para passar o vídeo. Então vamos passar o vídeo. Dá tempo de passar? 2 minutinhos só um vídeo? Ele está aí engatilhado. O vídeo, gente, O vídeo é uma produção minha, tá? Mediado pelas IAs, ou seja, usando as IAs para fazer arte. Né? E esses aí são os Catopês de Mãos Claras, um grupo folclórico, né? Ligado ao Congado, né? E basicamente eu misturei a imagem do Catopê com o Mondrian, tá? O poema é feito por mim, mas a música é feita dentro de plataformas de IA, as imagens são produzidas usando IA, as transições. Vamos ver se a gente consegue passar aí. Isso aí, compartilhar. Vamos play. Obrigado. Muito bem. Dando continuidade aos nossos trabalhos, Ademar Santos de Oliveira vai apresentar Fabulação e Acontecimentos no Cinema, uma abordagem filosófica para o ensino de filosofia. Passo a palavra para o Ademar. Boa noite. Primeiramente, desculpa pela voz, que eu estou em fase de recuperação de uma gripe que eu peguei recentemente. Meu nome é Ademar, como foi dito. Sou mestre em filosofia pelo Profilo, né, na qual concluí em 2019. Sou da primeira turma quando começou o Profilo no Brasil. Atualmente, eu estou como doutorando em filosofia na Unifesp, sob a orientação do professor Sandro Comol, né, e com orientação do professor Alex. Venho, desde a graduação, a pesquisar, trabalhar o pensamento do Gilles Deleuze, principalmente o pensamento dele sobre cinema. O meu trabalho no Profilo, minha dissertação, e o meu trabalho de intervenção foi sobre prática do ensino de filosofia com o cinema, né, na qual eu desenvolvi esse projeto no Colégio de Educação Básica, dei aula para Educação Básica durante 5 anos, né, deixei a Educação Básica e passei a lecionar nas universidades, onde eu trabalhei durante 6 anos, na Universidade do Estado da Bahia, e hoje eu estou como professor de filosofia no Departamento de Filosofia da Unimos. Então, a minha proposta de trabalho nesse texto é apresentar e se pôr para pensar um pouco sobre esse conceito de fabulação, que é um conceito que o Deleuze vai apresentar na obra Cinema 2,
né? Imagem-tempo. E é um conceito que ele está muito mais próximo do cinema brasileiro. Em especial, como o Deleuze trabalha nessa obra, o cinema do Glauber Rocha. Né? E também o conceito de acontecimento, que é um conceito que é de transformação de através de delírios que nos transformam, através da sensibilidade. E tudo isso dialogando com o cinema, mas com o problema central, né? Que é o que é pensar. Né? Como ensinar a pensar? Essa é a questão que eu mais me faço a dar aula de filosofia para a educação básica. Ensinar o estudante, o jovem a pensar. Né? Então, eu uso como intercessor, como esse mecanismo para levar esse estudante ao campo do pensamento, o cinema. Eu fiz um texto, vou acompanhar para não me perder na ideia, né? Não sei se vai ser um pouco longo ou um pouco curto, mas eu vou ler. Pensar a situação atual da filosofia, e mais especificamente do ensino de filosofia, é também constatar o quanto o exercício do pensamento tem se empobrecido entre os jovens estudantes. Em uma de suas entrevistas do livro Conversações, Deleuze observa: se hoje o pensamento anda mal, é porque, sob o nome da modernidade, há um retorno às abstrações, reencontra-se o problema das origens. Fim de citação. Essa constatação nos conduz a um desafio. Como escapar do comodismo que aprisiona o pensamento à mera opinião? Como reposicionar o estudante no terreno da criação conceitual, da experimentação sensível e da abertura ao novo? Uma possível resposta passa pela articulação entre filosofia e cinema, mais especificamente pela exploração dos conceitos de fabulação e acontecimento, tendo o cinema como uma linha de fuga, ou mesmo como uma máquina de guerra dentro das salas de aula. Ao mobilizar imagens cinematográficas, abre-se um campo propício à criação de conceitos, conforme pensaram Deleuze e Guattari. Para eles, os conceitos não operam apenas no plano da razão abstrata. Eles se movimentam nas coisas, nos corpos e em nós mesmos. Inspiram novos perceptos e afetos. Atravessam-nos com devires que desestabilizam hábitos de ver, ouvir e sentir. Como Deleuze e Guattari afirmam, o estilo em filosofia tende para esses três polos: o conceito ou novas maneiras de pensar, o percepto ou novas maneiras de ver e ouvir, e o afeto ou novas maneiras de sentir. Pensar assim o ensino de filosofia no cinema é buscar modos de produzir essas novas formas de pensar, ver, escutar e sentir. Trata-se de uma pedagogia do sensível, que rompe com o ensino normativo e abre espaço para experiências intensivas, capazes de engendrar pensamento vivo. Nesse horizonte, os conceitos de fabulação e acontecimento assumem papel central. A fabulação retomada por Deleuze a partir de Bergson não se refere à invenção de histórias fictícias no sentido comum, mas emergência de forças criadoras, coletiva e anônima, que dá forma a novas sensibilidades e modos de vida. É um ato de criação que rompe da experiência e se inscreve na arte, no pensamento e na vida como potência de transformação. Já o acontecimento, que não se confunde com fato ou um dado cronológico, refere-se à irrupção de uma singularidade que nos atravessa e transforma. É uma dobra do sensível, um ponto de intensidade que escapa à linearidade do tempo e abre uma brecha para o surgimento do novo.
Ambos conceitos, quando articulados, revelam-se ferramentas potentes para pensar o cinema como campo de fabulação e acontecimentos, e, portanto, como dispositivo privilegiado para o ensino de filosofia, que não apenas transmite conteúdos, mas provoca, destabiliza e faz pensar. Desse modo, podemos compreender que, a cada vez que entramos em uma sala de cinema, somos lançados a um campo de singularidades, a escuridão do ambiente, a tela em branco, o foco de luz, a imagem em movimento, harmonioso ou caótico. Cada imagem, seja real ou fictícia, constitui um fragmento da existência articulada ao tempo e ao espaço de forma intensiva, capaz de condensar pontos sensíveis da experiência humana. O cinema, nesse sentido, é uma máquina de acontecimento. Ele nos expõe a devires que nos atravessam, que nos transformam. A imagem cinematográfica não apenas representa, ela age. Afeta o espectador, arranca-o da indiferença e o conduz ao plano problemático do pensamento, onde já não é mais possível escapar aos afetos que se desdobram no movimento das imagens. Sobre essa experiência cinematográfica, André Parante, em seu texto O Cinema do Pensamento, Passagem, Cidade, Cybercidade, afirma, abre aspas, o cinema surge como uma enciclopédia do mundo. O que há para ver por trás da imagem? O que há para ver é o mundo com janela aberta pelo cinema, que embeleza a natureza, mesmo se o horror faz parte da imagem. A montagem é a arte do cinema que faz variar o esquema sensório-motor, integrando os centros de indeterminação e as linhas do universo numa totalidade orgânica animal-lúdica, de citação. A articulação entre imagem e movimento produzida pelo cinema, especialmente pelo meio da montagem, força o espectador a pensar. Segundo a concepção deleuziana, o pensamento não surge espontaneamente. Ele nasce de um encontro com algo que nos afeta de modo sensível, um choque, um corte, uma ruptura na ordem do visível. Diante das imagens cinematográficas, o espectador é coagido a pensar a partir do que o desestabiliza, desloca. Para Deleuze, esse processo segue um trajeto que vai da sensibilidade à imaginação, da imaginação à memória e, finalmente, da memória ao pensamento. Nesse percurso que se inscreve a fabulação, não como simples invenção ficcional, mas como uma potência criadora que emerge da fricção entre imagem, memória e a ficção. A fabulação permite que o espectador participe da criação num processo que ultrapassa a lógica da representação. Nesse contexto, a fabulação opera como força anônima e coletiva, fazendo com que o pensamento emerge onde menos se espera, dando forma a novas possibilidades de ver, sentir e existir. Contudo, quando cada faculdade, sensibilidade, imaginação, memória e pensamento se desarticula para depois se comunicar com as demais, de modo não linear, ocorre aquilo que o Deleuze chama de acontecimento, ou mesmo de violência. Trata-se de uma força que abala a organização habitual das faculdades e que, no caso do cinema, é produzida precisamente pelas imagens em movimento. Essa violência conduz o espectador ao limite das suas faculdades, forçando-o a pensar. O cinema, nesse sentido, possibilita um encontro entre o pensamento em movimento e a imagem também em movimento. É a partir dessa perspectiva que se compreende que o cinema pensa por meio de imagens dinâmicas, estimulando o pensamento de maneira não discursível. Para o ensino de filosofia, essa concepção abre novas possibilidades pedagógicas, pois desloca o foco da simples transmissão de conteúdos para a experimentação do pensamento em ato. Em contraste com a crítica tradicional, que frequentemente desqualifica o cinema frente à filosofia ou à literatura, Deleuze destaca justamente seu poder de nos fazer pensar por outras vias, uma potência que pode e deve ser explorada em sala de aula, como força de fabulação
e formação do pensamento. Seguindo o pensamento deleuziano, observamos que o encontro entre filosofia e cinema oferece um novo campo de experiência e experimentação para o ato de pensar. Os filmes só ganham existência plena quando colocam o espectador em contato com o plano do pensamento. Nesse sentido, torna-se evidente a grande possibilidade presente nas produções cinematográficas. Ao mobilizar imagens e sons, o cinema estimula o espectador à prática de pensar e criar novos conceitos, conforme propõe Deleuze e Guattari em O que é a filosofia. Não obstante, o crítico de cinema, Bert Balzers, também reconhece essa potência das imagens cinematográficas. Ele afirma, abre aspas, a câmera cinematográfica revelou novos mundos, até então escondidos de nós, como a alma dos objetos, o ritmo das multidões, a linguagem secreta das coisas do mundo. Mudas. Fim de citação. Ademais, pensar a relação entre filosofia e cinema é pensar a relação entre imagem e conceito, conforme afirma Deleuze. No próprio conceito existe uma relação com a imagem, e na imagem uma relação com o conceito. Para ele, o conceito não designa uma essência ou uma substância fixa. O conceito é o acontecimento. Nesse sentido, Deleuze identifica dois modos principais de se pensar o conceito na história da filosofia. O primeiro, de matriz clássica, entende o conceito como representação de essências, voltado para a estrutura e a identidade. O segundo modo, Deleuze valoriza, compreende o conceito como um acontecimento, algo flexível e imbevível, que exprime as forças do pensamento em movimento, especialmente quando em contato com os signos sensíveis da arte. Afinal, o que é um acontecimento? Para Sousa Dias, o acontecimento é um devir, um movimento infinitivo e infinito, que escapa ao presente. Ele se posiciona entre duas linhas limitadas, o passado e o futuro, sendo, ao mesmo tempo, sempre já aí e ainda não. Deleuze, em Lógica do Sentido, elabora essa noção distinguindo dois regimes temporais fundamentais, Aion e Cronos. O tempo Aion, próprio dos acontecimentos incorporais e de sua virtualidade, continua. E o tempo crono, ligado à sucessão cronológica dos corpos, dos estados de coisas e dos acontecimentos factuais. Essa distinção, no entanto, não instaura um dualismo entre corpo e espírito, como ressalva Zubiri. A distinção de Aion e de Cronos, do acontecimento e de sua efetuação, evita um puro e simples dualismo, pois as efetuações físicas já implicam que diferem delas por natureza, o acontecimento. Fim de citação. A concepção deleuziana do tempo ganha nova densidade com o cinema moderno, no pós-guerra. Esse cinema rompe com a narrativa linear tradicional, abrindo espaço para a imagem tempo, uma forma de expressão que pensa o tempo e nos faz pensar através dele. Assim, o cinema deixa apenas de representar o tempo para fabular com ele, desdobrando acontecimentos que afetam o espectador e convocam a pensar. Ele constitui, assim, um campo potente para o ensino filosófico, como criação de conceitos e invenção de problemas. O cinema é capaz de captar um acontecimento, pois suas imagens fazem com que o espectador sinta o acontecimento por meio de uma evidência sensível, através do percepto e do afeto. A violência provocada pelas imagens age diretamente sobre o corpo, gerando sensações intensamente fisiológicas que atravessam o sistema nervoso e atingem o corpo, fazendo emergir o pensamento. Ou, como Deleuze nomeia, o penso cinematográfico. Para o filósofo, as imagens do cinema devem produzir uma espécie de violência sobre o pensamento, pois é apenas por meio desse abalo, dessa fratura do sensível, que o pensamento é forçado a pensar. Não apenas a pensar a si mesmo,
mas a pensar o mundo, o devir, o todo que nos envolve. O cinema, portanto, capta o pensamento a partir de uma linguagem que se articula diretamente com o corpo, como afirma Souza Dias. O acontecimento habita a fronteira entre a linguagem e o corpo. Não entender a fronteira como divisão, mas como articulação, incitação. Nessa perspectiva, destaca-se o cinema do neorrealismo italiano, como, por exemplo, com os filmes de Roberto Rossellini. Seu cinema de revelação inaugura um tempo de espera, uma suspensão onde o espectador aguarda um instante da violência, do milagre, do acontecimento. Isso se mostra exemplarmente no filme Alemanha no Zero, onde a espera não ocorre apenas no plano narrativo, mas com uma expectativa sensível, por uma irrupção de sentido, algo que abale, provoque e mobilize o pensamento. Os filmes se constroem desde o início num movimento duplo. De um lado, transfigura vidas reais, muitas vezes ordinárias, marginalizadas, e narrativas que pertencem fiéis à imanência do vivido, sem domesticá-lo com roteiros fechados ou moralizantes. De outro, produzem ficções que se deixam afetar pelas derivas da vida cotidiana. Nessas obras, a vida não apenas inspira a ficção, ela se inscreve nas imagens, é produzida por elas e nelas se reinventa. Esse duplo movimento entre o real e o ficcional, entre o sensível e conceitual, é precisamente o terreno da fabulação. Retornando, Deleuze, nesse gesto que a fabulação revela sua potência falsificadora. Ela cria mundos habitáveis, abre brechas na realidade dada, imagina novos modos de existência. Por isso, a fabulação é produtora de enunciados coletivos que habitam o limiar entre a experiência pessoal e política. Como afirma o próprio Deleuze, abre aspas, a fabulação não é um mito impessoal, mas também não é ficção pessoal. É uma palavra em ato. Um ato de fala pelo qual a personagem nunca para de atravessar a fronteira, que separa seu assunto privado da política, e produz ela própria enunciados coletivos. Fim de citação. É nesse atravessamento entre o íntimo e o coletivo, entre memória e fabulação, que o cinema pode engendrar formas de invenção de si e da cidade. O cinema, então, pode funcionar como um intercessor privilegiado da filosofia, pois é capaz de provocar fabulações, narrativas que não reproduzem a realidade, mas transfiguram, dando a ver aquilo que ainda não tem forma ou nome. A fabulação, nesse sentido, é potência criadora para romper com os clichês que nos conduz a devires coletivos e impessoais. Ela se constitui como elemento essencial tanto para a criação artística quanto para o pensamento filosófico. Refletir sobre o encontro entre filosofia e cinema, Deleuze começa a delinear um novo estatuto para o conceito, compreendendo como um verdadeiro ato de criação. Para ele, a filosofia sempre se ocupou da criação de conceitos, entendida como a invenção de formas que expressem a diferença, o acontecimento, o novo e o devir. No contexto de ensino de filosofia, essa concepção nos convida a romper com a mera repetição de saberes já dados, abrindo caminho para uma pedagogia que valoriza o pensamento em ato, um pensamento que se dá com criação e resistência. É nesse ponto que o cinema, entendido como máquina de fabulação, adquire um papel estratégico, torna-se uma ferramenta pedagógica potente, uma linha de fuga que permite encontros sensíveis com o pensamento em seu estado nascente e insurgente. Esse problema ressurge numa das entrevistas de Deleuze em Conversações, quando ele afirma: a filosofia sempre se ocupa de conceitos. Fazer filosofia é transmitir, inventar ou criar conceitos. Por muito tempo, elas foram usadas para determinar o que uma coisa é, essência. Nós, ao contrário, nos interessamos pelas circunstâncias de uma coisa, em que, casos, onde e quando, como e etc. Para nós, o conceito deve dizer o acontecimento e não mais a essência. Daí a possibilidade de introduzir procedimentos romanescos,
muito simples em filosofia. Essa variedade, essa virada que desfaz as dicotomias entre subjetivo e objetivo, entre o real e o imaginário. Evidência que está em jogo a fabulação como gesto criativo e político, capaz de reconfigurar o real por meio da imagem, da linguagem e da sensibilidade. A fabulação adquire uma força criadora circular no cinema político moderno, tornando-se ato de resistência, forma de fala, de expressão das minorias, dos oprimidos e colonizados. Segundo Deleuze, a fabulação transforma o cinema em um espaço de insurgência simbólica, onde a imagem não apenas representa, mas engendra um pensamento ativo e coletivo. Essa potência se manifesta de forma exemplar em cineastas brasileiros, como Adriele Queiroz, cujo filme Era uma vez Brasília, fábula, um futuro distópico a partir das margens do Distrito Federal. E Gabriel Martins, que, em Marte 1, constrói uma narrativa sensível e afirmativa sobre sonhos e resistência na vida de uma família negra periférica. Nesses filmes, a fabulação ultrapassa o relato narrativo tradicional. Ela se constitui como criação coletiva, insurgente, como voz que emerge da falta, da ausência de um povo, de uma identidade construída por seus próprios protagonistas. Como afirma Deleuze, o cinema do terceiro mundo, ao encontrar a fabulação no ato da fala minoritária, não apenas dá a ver o mundo, mas produz uma consciência crítica, inventiva e potencialmente revolucionária. É justamente por isso que a fabulação se mostra como forma privilegiada de resistência política e estética, presente nas narrativas, nas imagens do cinema brasileiro. Ela articula uma nova voz coletiva diante das opressões históricas, culturais e sociais que marcam nossa realidade. No campo do ensino de filosofia, assumir o cinema como prática de fabulação é também afirmar a potência da resistência do ato de pensar e ensinar, criando condições para que os estudantes experienciem o pensamento como criação, como devir, como insurgência. O cinema, nesse contexto, deixa de ser mero objeto de análise para tornar-se agente ativo de formação filosófica e política, catalisador de novos conceitos, que traduzem os conflitos e desafios de um mundo em constante transformação. A fabulação é, assim, o ponto de partida dessa análise, um gesto criador que emerge ao conectar elementos heterogêneos, fazendo do cinema uma máquina de pensamento. Interessa-nos observar como ela opera, ou melhor, como uma máquina de guerra. Consideramos os filmes como máquinas reais, conforme propõe Deleuze e Guattari. Por toda parte, são máquinas, e sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas, com ligações e conexões, em descasão. Interessa-nos, então, investigar os agenciamentos que se forjam nas imagens, nas formas de vida que delas emergem, com a pergunta sempre em aberto: que novos modos de ver, sentir e pensar o mundo o cinema pode fabricar quando se torna fabulação? Que filosofia pode nascer quando uma imagem fura a tela e nos convoca a pensar com ela? Dessa forma, para encerrar, dessa forma, a proposta de trabalhar com filosofia e cinema no ensino de filosofia articula os conceitos de fabulação e acontecimento. Configura-se como um gesto de resistência frente a um modelo educacional cada vez mais centrado na mera transmissão de informações e na reprodução de conteúdos. Ao invés de formar estudantes aptos apenas a memorizar dados e repetir fórmulas conceituais, propomos um ensino que privilegia a experimentação do pensamento, em ato, que estimula a criação e o questionamento, a partir do encontro sensível com as imagens e suas forças. O cinema, enquanto máquina de fabulação e produtor de acontecimentos, torna-se
neste contexto, uma via potente para formar estudantes que não apenas conhecem ideias filosóficas, mas aprendem a pensar com o corpo, a pensar com afetos, com a vida. Trata-se, portanto, de reconectar o ensino de filosofia à sua vocação mais profunda, a de ser um espaço onde o pensamento se reinventa a cada encontro, a cada imagem, a cada acontecimento. Isso. Muito obrigado, professor Ademar. Acho que agora é o momento de a gente abrir para perguntas. Então, quem tiver algumas perguntas ou colocações a fazer, fique à vontade. Eu tenho uma para o professor. Tem que. É para sair na gravação. Você faz favor, Gustavo? Primeiro agradecer. Caiu a vadia. Troca de cadeira. Nossa. Primeiro agradecer a exposição dos professores, né? Gostei bastante. E fazer uma pergunta, né? Duas perguntas, né? Uma para cada professor, porque cada exposição me tocou de uma maneira diferente, né? Primeiro, a exposição do professor Ademar, eu fiquei, né, ele comentando sobre o Deleuze, eu fiquei fazendo alguma contraposição com Adorno, né? E aí as referências do Deleuze são sempre de um cinema mais marginal, assim, como é que o Deleuze ele pensa o cinema comercial, assim, né? Porque o Adorno tem aquela ideia da indústria cultural, tal, ele é muito crítico em relação a isso, e não vê essa potencialidade, né? Eu gosto muito de trabalhar também com audiovisual, eu acho que fomenta, né, dentro daquela ideia da sensibilização, né, tanto para você introduzir um tema, como também para, depois que o tema já foi traduzido, discutido, né, trazer também essa força, uma perspectiva metodológica que eu gosto bastante. Eu queria, né, fazer essa questão, assim, de como o Deleuze pensa o cinema mais comercial, você também tem essa força crítica, criadora de pensamento também, né? E para o professor Paulo, principalmente a parte final da exposição, eu fiquei exercendo assim, uma imaginação política, porque a gente sabe, né, que assim, já há algum tempo, né, o Marx colocou isso de uma maneira assim muito contundente, né, da contradição entre as relações sociais de produção e o desenvolvimento das forças produtivas, né? E aí, ao mesmo tempo que você tem esse processo, né, que culminou inclusive na primeira Revolução Industrial, né, hoje, né, os teóricos dizem que a gente está numa quarta versão, de uma automação cada vez maior, e isso implica, obviamente, em uma redução dos postos de trabalho, né, isso em várias áreas, né, várias organizações multilaterais, né, estão super preocupados com o que vai acontecer em relação a isso, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensar em termos da realização da mercadoria, essa mercadoria ela precisa ser vendida. Se a inteligência artificial ocupar postos de trabalho, né, e essas pessoas não vão ter recursos para adquirir esses itens, nem quem vai comprar, né? Então, será que a gente está assistindo assim, ao capitalismo um processo autofágico, né, de destruir a si mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que ele precisa dessa automação, menos pessoas consumindo, né, acaba com a própria lógica, né, engolindo assim. Então foi mais um pensamento meu que eu queria compartilhar, né,
de repente, aí, mais pessoas, né, podendo contribuir nesse debate. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Seu nome é? Lucas. Ô, Lucas, obrigado pela pergunta. Primeiramente, nas obras do cinema do Deleuze, o Deleuze não se direciona o seu pensamento para essa ideia de cinema comercial, como o autor coloca. Ele propõe, já bem no início de Cinema 1, a Imagem e Movimento, ele fala que ele não está ali para fazer uma filosofia do cinema ou discutir teorias do cinema. Ele está ali para fazer uma taxonomia das imagens cinematográficas, né? Cinema 1 ele vai tratar do cinema clássico até o período pré-guerra, e o cinema 2 ele vai trabalhar no pós-guerra até os cinemas contemporâneos, até onde ele demonstra ali o que ele interessa. Então ele faz as seleções de filmes na qual ele se enquadra, né? Mas quando você fala desse cinema comercial, aí já é o que eu trago na minha dissertação, podemos trabalhar com o cinema comercial em sala de aula, né? Usando o conceito de desterritorializar primeiro esse cinema, que quando ele é na sala de cinema, ele está ali para entretenimento e diversão. Mas quando você leva ele para a sala de aula, ele se transforma em um cinema educativo. Aí cabe a nós, como professores de filosofia, a produzir conceitos dentro desse filme, aí a partir da forma que o Deleuze nos propõe, de criar conceitos, fazer esse aluno a pensar, né, a olhar o cinema de uma outra forma. Então, sair desse cinema comercial e trazer para um cinema educacional, né? Eu falo isso porque, na minha pesquisa, quando eu fiz a minha intervenção na escola, de início eu escolhi alguns filmes, né? Aí passava um filme para os alunos, meus alunos. Até que um dia eles viraram assim para mim, fala deles, né? Ô, professor, esse filme está chato demais. Aí eu perguntei para eles, então o que é que vocês gostam? Palavras do meu aluno. Tiro, porrada e bomba. Aí eu propus para eles o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vocês fazem a catalografia de filmes que vocês querem assistir e eu faço as minhas catalografias. Então nós vamos intercalar os seus filmes com os meus filmes. Aí eu vou também deixar qual filme vai ser adaptável para ser assistido. E assim foi, durante essa intervenção, esse processo, o projeto se chamou Filocine, né, na qual nós fomos assistindo filmes que eles direcionavam e abrir as discussões mesmo, principalmente discussões éticas, os filmes de super-heróis discutiam mais questões éticas e políticas, e eu intercalava com os filmes clássicos, que eu achava interessantes. Uma das maiores experiências que eu tive foi o último filme que nós assistimos, né, que foi Cinema Paradiso, em italiano original e com legenda. Algo que eles reclamavam no início, que era só filmes com legenda, mas nesse eles não reclamavam. Assistiram todos. De todos os filmes que nós assistimos, discutíamos nesses encontros, sempre abria as rodas de conversa para mim eu escutar as experiências dele. Esse foi o único filme que eu não abri uma roda de conversa. Foi o último filme para encerrar o projeto, finalizar a pesquisa e concluir a dissertação. Eu falo que foi o silêncio mais ensurdecedor que eu já ouvi dentro de uma sala de aula. Algo que vocês sabem, como professor de aula de ensino básico, está dando a aula para ir embora, vocês já escutam a mochila fechando nas costas, esperando o sinal de sair. Nesse dia, o sinal tocou, ninguém saiu da sala. Eles ficaram estatados vendo filme e as mesas subindo e parados. Fiquei mais ou menos 5 minutos só observando eles. Até que eu falei assim, gente, a aula encerrou, bateu o sinal, obrigado, este foi o último encontro com o Filocine aqui na escola. Eu tenho que encerrar a pesquisa, agradeço a todos, podem ir embora. Silenciosamente, todos saíram da sala sem falar nada. Né? Alguns anos depois, alguns alunos encontrando comigo, ou eu postando em redes sociais, em filmes, um aluno comenta no filme Cinema Paradiso. Professor, eu nunca esqueci esse filme. Esse filme mexeu muito comigo. Então, assim, é isso que o cinema promove, né?
E o Deleuze, lá no Diferença e Repetição, quando ele fala da questão do ensinar e aprender, ele fala que nós nunca vamos saber quando um aluno aprende. Ele só vai aprender quando ele é afetado por alguma coisa, quando dá um start, quando ele é violentado, quando é levado ao pensamento. Então, é isso que propõe. Então, pensar cinema comercial, ou de alguns os blockbusters, né, para não dá. Né? Nós, como professores de filosofia, conseguimos. Então, a minha ideia é essa, descaracterizar, levar para a sala de aula e se transformar em cinema educativo. Mas o Deleuze ele não fala sobre essa questão de cinema comercial, cinema cult, não. E quando você fala de cinema marginal, né, ele só fala do cinema dessa forma, terceiro mundo, vamos por marginal, que eu uso esse termo na minha tese, que é o cinema brasileiro do Glauber Rocha. O Glauber Rocha fala que é um cinema da estética da fome, né, um cinema pobre. Esse cinema é um cinema de fabulação. Você não vê esse cinema de fabulação nos cinemas europeus, americanos, você não vê. O Deleuze fala, o cinema de fabulação, ele acontece em estados de minoria. Ele só aparece em estado de minoria. Por quê? Ele é movimentado pelo que o Paul Klee vai colocar, que o Deleuze captura isso, né? Que a fabulação é um grito de um povo que falta, de um povo por vir, né? Então, a minha ideia, a minha proposta é, no Brasil, nós somos um povo, ou se falta um povo brasileiro? Né? Nós não temos ideia de um povo. E o Glauber mostra isso em seus filmes. É o que eu venho trabalhar na minha tese. Viu? Obrigado. Espero ter respondido. Professor Paulo. Lucas, né? Obrigado pela pergunta, Lucas. Não tem resposta à sua pergunta. Ninguém sabe. Então, o que nós temos hoje no mundo é cada vez mais a condensação do dinheiro na mão de pouquíssimas pessoas. Né? O Elon Musk sugere, por exemplo, que quando os robôs nos substituírem, eles vão nos pagar uma renda mínima para todo mundo ter mais tempo para fazer as coisas que gostam. Né? Vocês acham, confiam nisso, né? Ótimo. Pois é. Agora, assim, é assustador, sabe? E eu estou falando como uma pessoa que viveu as transformações da informática e das redes sociais nos últimos 40 anos. Né? Eu vivi lá por dentro, eu montei rede, aí vi a internet nascer, vi o Google aparecer, né? YouTube, quando anunciaram, eu estava lá vendo isso tudo acontecer. Né? E tudo bem, até então tudo bem. Né? Na minha tese, eu defendi em 2016, ainda não tinha o GPT. Né? Aí eu fiz uns robôs, fiz lá uns motores estocásticos, que a gente chama, que produzia texto teatral. Então estava tudo muito bacana. Né? Só que, de repente, a coisa acelerou de uma maneira que a gente não está dando conta de entender o que está acontecendo. E as transformações são muito profundas. Né? E o que me preocupa, é o que eu tentei falar no meu texto, né? É porque é um agente totalmente transparente, amigável, bonitinho, né? Que produz umas imagenzinhas para a gente, que escreve os textos. Né? Então, no semestre passado, no Profifilo, eu dividi uma disciplina com o professor Pérez lá. Na minha primeira aula lá, eu já abri as IAs e mostrei para eles. Ó, tem essa aqui serve para isso, essa aqui serve para isso, usa essa para isso, usa essa para isso. Né? Aí eles olharam assim para mim, olha, qual professor? Aí eu falei, ó, se o seu texto não te afeta, se a IA é capaz de escrever o texto para você, então você não está escrevendo o texto. Ela é muito boa para te ajudar em várias coisas. Né? Eu uso diuturnamente. Né? Às vezes eu pego um livro, não tenho tempo para ler aquele livro ali, eu preciso. Aí eu pego a IA, ela resume para mim, eu retiro partes daquilo rapidamente, e aí depois eu leio o livro com calma. Tá certo? Ou então eu já tenho um livro lido, que eu não tive tempo de fichar, aí eu uso ela para me ajudar. Né? O grande problema que eu vejo é que, como ela emula essa relação, né?
assim, quem assistiu aquele filme Hair, né? Aquele filme é maravilhoso, né? Na hora que ele está sentindo ciúme da IA, ele chama Hair. E aí ele está sentindo ciúme da IA, basicamente o cara se apaixona por uma IA, né? Que é um dispositivo portátil, tem um sistema operacional que é uma IA, e faz tudo para ele vai conversando com ela e tal. Vou deixar um pouco aqui, que a Scarlett Johansson IA nesse filme também. Sim, claro. Scarlett Johansson IA. E aí ele se apaixona por ela, mas num determinado momento está com ciúme, e aí ele fala assim, você está conversando com quem agora? Ela fala assim, estou conversando com 480 e tantas pessoas, para assim, assado, né? Quer dizer, ela está operando ali matematicamente, conversando, estabelecendo esse fluxo de um diálogo ali, né? Com aquele tanto de pessoas. E provavelmente, né, a gente vê agora, a OpenAI lançou um modelo novo, e dos vídeos de propaganda era assim, a IA ensinando uma criança a fazer uma tarefa escolar. O pai pega o celular, aponta para a tarefa e fala para a IA assim, ó, eu quero que você ensine meu filho a fazer essa tarefa, mas você não vai dar a resposta pronta. Aí a IA começa a perguntar para ele, o que você está vendo? É um triângulo assim, assado? Aí o menino, tá bom, você sabe o que é o cateto, o que é hipotenusa, né? O menino sabe, sei, aponta tal coisa. Isso sim, você sabe, e vai conduzindo a criança a fazer a tarefa de casa. Né? Como? Ou Sócrates com o escravo. Exatamente. Aí, olha para você ver, ele substituindo um professor, né? Você acha que eles não vão tentar fazer isso? Não? Vão começar com... Porque aquilo, nós temos um problema para eles, né? Nós nos revoltamos, né? Nós nos organizamos, né? Alguns de nós participam do sindicato, né? Ou tem divergências políticas, né? Nós adoecemos. Isso é difícil de lidar. Né? Então, esse paradoxo, né, que o capitalismo vai entrar, porque se a gente não tiver dinheiro para consumir, ele vai morrer, né? Não sei como eles vão resolver, mas eu já vi, por exemplo, falas de algumas pessoas nessas fundações aí, Melinda Gates e outras, né, dizendo assim, por uma questão ecológica, devemos diminuir a população do mundo pela metade. Você fala, quem é que vai escolher a metade que morre e a metade que fica viva? Certo? Então, assim, a tecnologia acelerou muito, muito. E quem tem o controle dela hoje não somos nós, nem os estados nacionais. É essa a questão. E ela vai impactar em tudo, de uma forma muito profunda. Aquilo que eu tentei falar do problema da guerra, é como se estamos em guerra. Já viu um país em guerra, assim, você vê a Ucrânia aí, né? Ou você vê Gaza, né? Você vê uma foto de Gaza antes ou uma foto de Gaza depois. Você fala, é terra arrasada, né? Então, eles falam que talvez 40% da população vai perder emprego. Vai ser atingida diretamente, né? E são profissões, né? Que exige mais treinamento. Por exemplo, hoje se diz que a turma da computação, um programador, ele vai ser 20 vezes mais eficiente. Significa que 19 vão perder emprego, porque um sozinho vai fazer o trabalho de 19. Ou você acha que a empresa vai falar, não, eu sou 20 vezes mais produtivo? Claro que ela não vai fazer isso. Né? Percebem o problema? Então, isso está acontecendo já. Já teve empresa no Canadá que mandou todos os programadores embora. Depois ela se arrependeu, teve que voltar atrás, né? Porque a tecnologia ainda não está pronta. Então, ela se antecipou, né? Mas, eu participo de alguns grupos de programadores, assim, que eu vejo eles comentando, né? E é assustador mesmo, né? Eu tenho um programa que eu fiz ele durante a tese, eu fiz um programa de projeção na piada, né? Que é para você fazer projeção nas paredes, para fazer cenário de teatro, né? Aí
Aí eu fiz esse programa. Aí agora lançaram uma IA nova aí, eu entrei lá, falei, vamos ver se essa IA dá conta de fazer esse programa. Aí pedi ela para fazer mais ou menos as bibliotecas que eu usava e tal. Expliquei assim de uma forma bem rudimentar para ela. Ela fez toda a estrutura do programa para mim, né? E como eu já tinha feito um programa desse, eu sabia. Aí você vê que ela estava totalmente no caminho certo, sabe? E você vai ter cada vez mais IAs especialistas em cada coisa, e elas já começaram a conversar umas com as outras, né? Que eles chamam de agentes de IA. Então você põe uma IA que regula sua vida financeira, uma outra IA que vai estar compondo música para você, uma música que você gosta, né? E aí você junta isso com o que eles estão fazendo de pegar os dispositivos e colocar no corpo, né? Agora já tem fone de ouvido que fica mapeando sua onda cerebral. Já tem escolas que usam sensores para mapear a onda cerebral das crianças e o professor fica ali sabendo se a criança está tendo mais atenção ou menos atenção. Então, o problema dessas tecnologias é que elas são capazes de decodificar tudo, né? Então, por exemplo, ela decodifica a expressão facial. E aí você põe uma IA para conversar com você, ela está te vendo, ela fala, você está um pouco triste. Então ela começa a ter toda uma conversa, entendendo que você está um pouco triste. Ou então, se você se alegra com alguma coisa, quer dizer, percebe como ela vai ser capaz de modular a maneira como ela vai operar comigo, porque ela está me lendo, né? Está lendo coisas do meu corpo que talvez o humano nem percebesse. Percebe? Então, é nesse lugar que nós estamos. Não é assim, nós vamos checar. Nós já estamos aí. Percebe o problema? Nós já estamos nesse lugar. E a coisa está crescendo exponencialmente. Então, por isso que eu falo assim, eu Paulo, eu estou muito... Não é assim, eu estou assustado. Né? Muito assustado. Né? E não tem resposta à sua pergunta por causa disso, percebe? A gente não sabe, né? Eu desconfio, eu sou muito desconfiado, né? Eu estou com medo, mas tem gente que não está achando que está tudo bem. Eu acho que ele estava para Boa noite, professor. A Ademar já respondeu. Eu queria saber quais eram os filmes que você tinha trabalhado ali na sua tese, porque trabalhar com a questão da ciência, da filosofia, da ciência, enfim, e cinema, a gente chega num momento e fala assim, nossa, estou malhando em ferro frio, né? Eu vou ter que bater bastante até esquentar. Mas, enfim, trabalhou com tempos modernos do Charlie Chaplin? Não. Não? Foi um dos primeiros que eu passei que eles não gostaram. De cara, é isso que eu ia perguntar mesmo, já respondi. Obrigado. Professor Paulo, primeira revolução industrial, 1760, máquinas a vapor. Segunda revolução industrial, aperfeiçoamento tecnológico, motor a combustão, entre ali Segunda Guerra. E aí, então, a partir de 1960, nós estamos, teoricamente, a terceira revolução, a técnico-científica. Para o professor, estamos estendendo a terceira ou estamos em quarta revolução industrial? E aí, a questão da IA, o professor também respondeu, é uma preocupação muito grande minha também. A gente, de repente, trombar com uma situação, o professor falou que ela consegue, uma IA consegue como foi a palavra que o professor usou, modular. Eu acredito que modulando, ela consegue manipular. Claro. Para não usar manipulação, posso passar o microfone, senhor? Obrigado, gente. Bom, eu não sei responder se nós estamos na terceira ou na quarta. Certo? Precisaremos um pouco mais de tempo, né? Para responder com clareza. Assim, como eu disse, o problema meu é muito mais
assim, não nem fazer essas localizações históricas, né? Ou até de como chegamos até aqui. Né? Eu acho que, de alguma forma, a gente precisaria frear um pouco, parar e pensar. Vamos parar e pensar, sabe? Eu lembro quando veio a pandemia, né? A nossa universidade praticamente não parou, né? E, assim, ela parou rapidamente e já seguiu, né? E eu brigava com todo mundo, gente, a gente precisa parar, pensar sobre o que está acontecendo, né? Para a gente depois tentar desenvolver uma forma de atacar isso. E a gente foi construindo aquele avião, assim, voando, né? E eu acho que nós estamos mais ou menos nesse ponto, assim, sabe? Acho que a gente precisaria parar um pouco e pensar sobre isso. A gente precisa criar alguns freios, algumas proteções, né? Porque nós somos muito inocentes ainda, né? Você lembra quando saiu aquela coisa nos Facebook da vida, né? Todo mundo coloca, qual super-herói que você é? Aí todo mundo chegava e entregava. Qual filme que você é? Né? E aí isso aí foi culminar lá na Cambridge Analytica, né? Nos Dark Post lá, né? No Brexit e na eleição do Trump. Percebe? Então, eu acho que a gente precisaria parar, criar comitês para pensar sobre isso com muita calma. Agora mesmo o Brasil, né? Outro dia eu vi uma notícia aí do Haddad defendendo, né, a instalação dos data centers aqui no Brasil, que ia desonerar toda a importação do equipamento, né, desonerar todo o serviço. Né? Mas, por exemplo, os data centers consumem muita energia e muita água. Quem vai proteger esses data centers? Já imaginou o data center da Google ali na Amazônia? Você acha que vai ter um exército em volta tomando conta para ninguém chegar perto? Você acha que esse exército vai ser o exército brasileiro? Você acha que vai ser a polícia de São Paulo, a polícia de Minas, que vai tomar conta do data center, né? Da Meta, né? Percebe? Então, nós estamos falando de, não, porque vai dar muito dinheiro, né? Porque parece que é 2 trilhões, né? A gente está falando de investimento. Será se vale a pena mesmo, né? Eu não sei. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar com a questão do dado nosso, né? Porque onde está hospedado nossos dados de saúde? Eu mesmo tive um acidente sério, aí fiquei hospitalizado, não sei o quê, operação, blá. Né? Meu dado de saúde está lá no hospital, né? Eu tenho acesso a uma senhazinha lá, aparece todos os meus exames, né? Aparece tudo lá, né? É que eu fiquei sendo monitorado praticamente 1 ano, assim, fazendo exame. Não, tá tudo lá no digital, né? Aí eu falo assim, onde é que isso está hospedado, né? Pode ser. E aí, o que isso serve como arma, por exemplo, de controle da população? Se eu sei exatamente qual que, né, é o índice de diabetes, né? Ou qualquer coisa que pode... Percebe? Então, assim, a gente não está falando sobre isso, assim, de uma maneira... Eu acho que é urgente mesmo a gente tentar tratar disso. A questão das datas eu acabei esquecendo. 1760, 1955, aproximadamente 200 anos. 1955, 1960, nós estamos com 15 anos. Sim. E agora? Ou seja, parece que a gente... É porque a velocidade... a velocidade exponencial, exatamente. Por isso que é assustador. Por exemplo, 2017 para 2024, quer dizer, essa coisa dos Transformers é 2017. Quer dizer, nós estamos aí 7 anos, né? Nós estamos em 2025, 7 anos, né? E essa coisa espraiou, e quantas IAs já tem, né? O Elon Musk tem a dele, a Grok, né? Tem a OpenAI, a Google tem o Gemini, os chineses tem lá a Qwen, o tal do DeepSeek, né? E fora as outras que rodam aí, né? Manos, Janos, né? E elas se comunicam e uma tem capacidade de abastecer de informação a outra. Isso ainda não... Na verdade é o seguinte, eles pegaram a base... Mas de empresas diferentes não. Mas praticamente todas os modelos são construídos a partir da base de dados nossa, global. Né?
eles partem daí. Né? E assim, a gente não tem controle sobre esse algoritmo, a gente não sabe que modelo é esse, né? A DeepSeek diz que abriu tudo, né? Tudo no código-fonte, como que foi o treinamento e tal, que inclusive quase quebrou os mercados, né? Porque como ela gastou 100 vezes menos, né? Aí as ações caíram quase 10% no dia, foi uma loucura quando saiu, né? Essa IA chinesa, né? Que era um grupo pequeno. Quer dizer, olha para você ver a fragilidade do mercado de uma NVIDIA da vida, que era uma potência, ela variar assim, acho que o mercado perdeu quase 1 trilhão no dia. Né? Porque uma IA surgiu lá na China, né? Porque a China ainda não tem o domínio dos microprocessadores da NVIDIA, né? Mas ela conseguiu, com uma tecnologia mais atrasada, ter resultados similares ao ordinário. Aí que está a questão. Gastando muito menos, praticamente 100 vezes menos, parece, né? Exatamente. E a China também, aí é interessante nessa coisa, porque a China, ela, tudo, né, que funciona de acordo com essas Big Techs que tem as norte-americanas, ela tem o dela. Entrega os dados para nós não. Todas essas tecnologias, incluindo os data centers que você falou, a gente está trazendo para cá para gerar dados para eles. Né? E a nossa autonomia, a nossa independência. A China consegue, né? De um Estado ali autoritário, de alguma forma, mas ela consegue. Né? Você sabe o interessante, assim, qual a saída que nós teríamos, né? Investir em educação. Né? Nós teríamos que estar desenvolvendo nossas tecnologias. Né? Esse é o verdadeiro totalitarismo. Exatamente. Porque é o controle total. Inclusive, a máquina que nós criamos para conseguir autonomia, independência, liberdade, está de alguma maneira nos controlando agora. E aí ela vai, é o que você falou aí. A mega máquina. A mega máquina. E ela sabe como lidar com a gente para nos controlar. Transparente e bonitinha. É esse o problema. Transparente é o bicho lá, né? Sociedade transparente. Exatamente. Então, é importante falar no microfone daqui, que a gente está gravando e depois está disponível no YouTube. A sua fala eu acho que fica acalorada, né? Acho que dá. Mas é massa. Sim. Quer falar? Obrigado, você não perguntei seu nome. Rodrigo. Ô, Rodrigo, obrigado. Imagina eu. Onde já se viu professora tímida? Era só que me faltava. É o frio. Na verdade, eu só vou agradecer porque essa semana eu sigo um professor coreano. Ele justamente, ele mostrou uma IA que falou tudo que você mostrou aqui. Ele mostrou uma IA pedindo dinheiro para a Coreia, no Rio de Janeiro, então ele estava, tipo, avisando os colegas dele, né? Era IA, que era uma inteligência artificial. Falou, claro, eu criei, mas vocês podem ver que ele está com o celular, está pedindo para eu ter dinheiro, mas é claro que é um golpe, né? Mas para ver o nível que está isso, né? E eu não estou preocupada, não, estou com medo mesmo. E eu acho assim, é muito válido, né? Trabalhos assim, eu quero ler, já está falando? Adorei esse seu também, porque eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, eu sou professora do ensino fundamental e médio. Trabalho muito com música, eu tento trazer significado, né, pro dia a dia, para eles conseguirem entender a disciplina de filosofia. E o filme é maravilhoso, né? Mas eu tenho esse problema, porque assim, eu não posso ficar lá 2 horas passando um filme, eu sei trabalhar com recortes, né? E eu trabalho muito bacana. Muito obrigada, maravilhoso. Eu falei de vocês, não trabalho com vocês. E você parece aquele cara do filme Transforma. Deixa eu falar então. Vai lá, precisam falando aí, e de alguma maneira vai passando um monte de coisa, uma vontade de intervir, mas de acordo com a fala, né? E eu achei bem interessante a sua fala, porque é algo que eu tenho muito recentemente sobre a questão das IAs, das tecnologias, a
até que ponto elas estão, de fato, nos dando autonomia, nos libertando. Eu penso até, a partir da própria história da filosofia, se a gente voltar lá atrás, sempre houve uma espécie de rejeição ao novo. O próprio Sócrates, ele, de alguma maneira, ele, nos textos de Platão, ele era contra o livro, por exemplo. Porque nós transferiríamos a nossa memória para o papel. E aí, eu fico vendo a galera meio que rejeitando as novas tecnologias, mais ou menos dessa mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o perigo que ela representa, por conta justamente de ser algo privado, ser empresas que estão obtendo dados, informações sobre nós, e eles sabem mais sobre nós hoje do que nós mesmos. Eu até brinco com os meus alunos dizendo o seguinte, né, que um Google da vida, uma outra rede social, eles, se houver um Deus, esse Deus hoje vai consultar essas big techs para poder nos julgar, porque ali tem muito mais informação do que a gente sabe, e do que o próprio Deus conseguiria, de alguma maneira, porque a gente está vendo hoje muito mais nessa realidade virtual do que no real. Quando a gente está aqui, está sendo filmado, está sendo transmitido, esses dados estão indo para onde, né? Quem está captando isso, o que vão fazer com isso? E como que eles vão usar isso para poder, de alguma maneira, nos controlar, nos manipular? Aí entra a questão do totalitarismo. E a minha pesquisa, né, até mudei, porque eu estava pensando em fazer algo mais do. E aí eu pensei em fazer no Krenak, que ele fala sobre a gente parar e escutar. Escutar o que é, principalmente a natureza, né? Na perspectiva da filosofia indígena, da filosofia da religião indígena. Eu trabalho com ensino religioso no fundamental e com filosofia no médio. Então, eu trabalho muito essa transição do mito, do rito, da religiosidade para a filosofia, o pensamento racional, o logos. E o Krenak, que eu estou mudando a minha pesquisa para essa linha, ele vai falar justamente sobre reencantar o mundo, sobre voltar a lançar. E muitas vezes nos licenciar também dessa perspectiva escrita, né? Porque ele, inclusive, não coloca nem referência, que é algo obrigatório da academia, né? Nos seus livros e tal. Ele questiona isso de ficar referenciando a todo momento. Aí as informações vão borbulhando na cabeça da gente, né? Porque aí entra o professor, ele falou para nós hoje, aí tem o Rossi Guiani, que fala da questão do conteúdo, e eu concordo com o conteúdo também importante da gente trabalhar na sala de aula, é fundamental para o processo de libertação, para o processo de conquista da autonomia do aluno, né? Não ficar essa questão espontaneísta, ele vai criticar o Emervaldo, Salian vai criticar o Paulo Freire, que é um pouco espontaneísta, a partir da realidade do aluno, como se o público não fosse importante, mas só a realidade dele, né? Então, aí, por isso que eu intervim ali, ele vai me ouvindo falar aqui, porque ele vai borbulhando, um monte de ideia vai passando, a partir do que a gente lê, a partir do que a gente estuda. E é maluco. Eu tô também, igual você falou, eu sei, pensar, perguntar, questionar, porque a gente vai ficando perdido nesse mar de informações que a gente vai ter acesso. Eu lembro de uma música do Plano Inicial que falava: a inteligência ficou cega de tanta informação. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Né? É tanta coisa que você não consegue juntar. Né? Fazer as conexões dos links, né? Apesar de que a internet tem muito essa coisa do link, do hiperlink, né? Mas esse hiperlink acaba dispersando. Por que acontece no hiperlink? O texto não era mais contínuo. No meio do texto você já clica para outra coisa. Né? É uma outra forma. É muito maluco, cara. Essa viagem eu queria compartilhar. Está rolando aqui no meu cérebro. Assim, é isso mesmo, né? Estamos atravessados, a velocidade é absurda, né? Não é para nós, assim, nosso ritmo humano, né? Não é. Eu acompanho, né, esses grupos aí, fico olhando e toda semana sai uma novidade, né? Se você vê os vídeos produzidos por IA um ano atrás e vê vídeo produzido por IA hoje, né? O Google lançou uma agora nova que você olha e fala, a indústria cinematográfica toda vai ter que
que abraçar isso, porque é muito mais barato. Aí você pega, e a figura do ator, né, que me afeta lá no teatro, né? Você não vai precisar ter o ator. Você vai poder... uma profissão que vai desaparecer. Na verdade, não vai desaparecer, né? Mas ela vai se transformar, a gente vai ter que entender o que vai acontecer, sabe? A gente vai ter que estabelecer um território de luta mesmo. A gente vai ter que marcar uma posição. Né? Eu acho isso. E agora, assim, o que é assustador mesmo para mim é que essas máquinas, né, ou esses autômatos, essas tecnologias, elas têm todo o tempo do mundo. E nós não só temos o tempo da nossa vida. Sério? É isso que para mim é. Elas têm todo o tempo. Elas podem ler, repetir, refazer. Nós não. Nós temos só o tempo da nossa vida. E é isso que está em jogo, para mim. Porque se a gente entrar na paranoia de competir com elas, nós vamos perder. Então nós vamos ter que usar a nossa criatividade humana. Aquilo que a gente sabe fazer. E talvez a nossa falibilidade, né? essa coisa que a gente vai morrer, né? Talvez isso seja por onde a gente vai ter que enveredar. Né? Por caminhos que elas não vão dar conta de fazer. Né? O ser humano. Exatamente. Né? Então é isso. A gente vai ter que se apoiar na vida. Né? Talvez essa seja a mensagem do Krenak, que está muito mais próximo disso do que a gente. Né? A gente precisa se apoiar nas questões vitais. E não criar empatia com essas máquinas, igual estão, né? O pessoal está casando com máquina daqui a pouco, ele pode se preparar. Os bebês que né? Então é isso, já tem robô que ganhou cidadania lá parece que nos Emirados Árabes, não sei, deram cidadania para o robô lá. Então. No Japão você pode casar, não parece, numa reportagem. Né? Então, isso é uma loucura. Boa noite. Professor Paulo, o senhor já estudou, pesquisou, teve conhecimento em algum momento, ou escutou falar no termo brain rot? Sim. Na tradução literal, o que acontece? Brain rot, ele resumidamente é um conteúdo que as pessoas consomem na internet que não agregam em nada. Então, isso pode ser, assim, se manifestar de várias formas. Pode ser um site de fofoca, pode ser aqueles vídeos aleatórios, sabe? Algo que não vai estimular nem a sua criatividade, nem a sua memória, nada. Tá? Então, eu estou entrando nesse ponto, né, porque justamente existe, nesse exato momento agora, virou febre na internet, conteúdos de brain rot que tem a ver com imagens criadas por inteligência artificial, imagens de situações ou objetos ou indivíduos que não existem. Geralmente é uma fusão entre dois objetos totalmente distintos. E eu posso usar isso como exemplo, esses bem famosos, um tubarão de tênis, um crocodilo misturado com um avião bombardeiro, coisa assim. E agora, os brain rots, a gente sabe que sempre existiu, né? O problema sempre existiu a partir de quando a internet, né, começou a tomar essa proporção. O problema é que esses agora eles estão caindo na graça da juventude, e principalmente das crianças que utilizam. E assim, como uma febre absurda mesmo, plataformas como o TikTok ou outras ali, absurda mesmo. As crianças, pelo menos na sala de aula, não sei os colegas, né, que experiência tem para compartilhar comigo, mas o tempo todo na sala de aula, eles falam desses personagens, né, sem sentido nenhum. E por ser um brain rot, por agora, tá mais do que nunca, né, na cabeça desses jovens, dessas crianças, principalmente das crianças, alguns pesquisadores, inclusive médicos, os mais renomados, neurocientistas e psicólogos, estão trabalhando nessa questão de quais os perigos que esse conteúdo sem estimulação cerebral nenhuma,
né, a não ser a própria visão e coisa assim, né, superficial, que perigos eles trazem, sobretudo para as crianças, né, que estão em fase, né, de aprendizagem, fase de desenvolvimento cerebral, né. Então, está chegando, né, é uma pesquisa em andamento, porque é algo novo, né, assim, mas eles estão se chegando a algumas conclusões, como isso pode estar atrasando a memória, a criatividade, pode estar afetando a capacidade de raciocínio dessas crianças. Uma experiência que eu tenho, compartilho com os colegas, se os colegas não escutaram isso, vai escutar em algum momento o nome desses personagens em sala, tá? Porque é uma coisa assim que está fora do padrão. Então, eu gostaria de saber, né, o que o senhor pensa sobre isso, né, esses conteúdos que se consomem agora mais do que nunca, criado por inteligência artificial, imagens sem sentido nenhum, sem contexto, e muitas vezes até algumas ofensivas, que é carregado esse discurso de ódio com personagens criados, né, para isso. Tá? Muito obrigado. Como eu te disse, eu não conhecia o termo, né? Eu já vi algumas dessas imagens aí, mas eu não conhecia o termo. Né? E eu não tive essa experiência em sala de aula. Eu estou fora da sala de aula desde dezembro do ano passado. Né? Eu me ausentei, vou ficar pelo menos um ano sem dar aula, porque a minha relação assim, com a universidade minha lá, eu comecei a repensar. Então, eu estou um pouco fora assim, da sala, não tive essa experiência assim, de ouvir alguém falar sobre. Né? O que a gente tem visto, isso aí, a gente não precisa nem ir nesses termos aí, mas, por exemplo, a gente vê lá, já repararam que as pessoas agora estão praticamente escravas dos reels, por exemplo, né? Ou dos shorts do YouTube, né? Que veio a partir do TikTok, né? Diminuir, criar micros informações ali que te dá uma pequena sensação de prazer. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu posso falar de mim, né? Por exemplo, eu tenho tido mais dificuldade de ver conteúdos novos. Certo? Só de estar exposto. Falando de um adulto de 58 anos de idade. Né? Eu comecei a perceber que eu estava tendo um pouco mais de dificuldade de fixar minha atenção em conteúdos novos. Percebe? Quer dizer, isso está acontecendo. E aí eu estou falando da minha experiência pessoal, né? Que é o que eu dou conta de falar. Né? E a gente realmente ainda não sabe, né? Você vê, né? Alguns países falaram assim, vamos dar tela para todas as crianças. Passaram-se alguns anos, não. Está diminuindo a atenção, né? Aí vão acabar com isso, proibiu tela. É isso? Quer dizer, eles estão experimentando ainda. A gente não tem com clareza ainda. A gente não tem com clareza o que está acontecendo. Né? Em todos esses níveis dessa relação com essa tecnologia. Né? Por causa da velocidade, é outra velocidade. Né? É uma outra forma. E eles vão encontrando, porque, no fundo, o que interessa é só engajar. Né? Por exemplo, um conteúdo de ódio, ele pode engajar mais do que um conteúdo bonitinho, bacana. Percebe? Como ele quer só engajamento, então ótimo, eu faço conteúdo de ódio aqui e engajei. Entende? Então, a lógica é a lógica, né, dessa aceleração e de conquistar os corações e mentes, né, uma velocidade absurda, porque a coisa tem que acontecer agora, já mudou. Já é outra coisa, já é outra coisa, já é outra coisa. A onda já é outra, a onda já é outra, a onda já é outra. Então, a gente que né, uma coisa vinha e ficava 1 ano, 6 meses, né? Não, ela não dura 1 semana, dura, às vezes, 2 dias, né? Essas ondas dos trends da vida, que pegaram o trabalho artístico lá de um estúdio, né? Todo mundo fez igual, né? E aí, rapidinho, a coisa viraliza, todo mundo faz, sai aplicativos daquilo e desaparece da rede imediatamente. Então, eles estão alimentando essa rede aí, nos alimentando, e nós estamos ali meio que hipnotizados por essas telas. Né? Então, eu acho assim, eu não sei, é observar, né? É observar, é conversar, é trocar ideia, né? Para ver como que a gente vai sair dessa.
Ou se a gente vai mergulhar de cabeça mesmo e confiar que lá na frente a gente vira outra coisa, né? Porque isso é bacana na gente, né? Tem gente que fala, né, que é uma nova era geológica que está rolando, né? Que o cérebro vai se adaptar a isso. Tem outros que... Então, assim, estamos tateando ainda. Estamos tateando. Obrigada. Professor Paulo, você falou que é do teatro, é isso? Isso. Você é professor da universidade? Eu era professor da universidade até dezembro. Até dezembro eu fui professor lá da universidade. Você atuava no curso de teatro? Eu dava aula no curso de teatro e no Profifilo lá da... Ah, que legal. Que interessante isso, que a gente falou de fronteira hoje, né? Das áreas de fronteira. Quanta fronteira a gente está vendo aqui, né? Você vê que é um tema que perpassa, atravessa, é interessante, mobiliza toda a nossa atenção, né? Eu achei curioso, eu acho que o teatro, aliás, na história da filosofia, o teatro é muito valorizado, né? Você tem formação filosófica, né? Eu tenho mestrado em filosofia. Eu acho que a discussão, eu gostaria de parabenizar a mesa pela discussão, uma discussão extremamente relevante, extremamente interessante, e algumas coisas que incomodam, e essas discussões só são boas porque incomodam, porque se não incomodasse, ela não ia servir para nada. Essa questão mesmo da tecnologia, uma discussão muito boa, eu acho que é um fetiche muito grande com essa coisa chamada de inteligência artificial, né, que é uma coisa extremamente complicada, até porque parece que a questão do próprio nome de inteligência artificial não passa de marketing, né, que não é inteligência e não é artificial, é um algoritmo que alguma pessoa colocou lá. E essas pessoas que colocaram o algoritmo controlam isso. Nós não temos o controle disso, não sabemos quem é e o que vai fazer disso. Esse é o problema. Mas eu não sei se nós temos que ter o fetiche que se tem com relação a isso. Uma questão fundamental é da própria reprodução do capital. O capital não vai se reproduzir sem a força de trabalho. Já que a única coisa que possibilita a reprodução do capital é a produção de mais-valia, que isso é possível com o trabalho humano. Não é possível de outra forma. De qualquer forma, essas máquinas, esses algoritmos, eles não vão criar, escolher um lugar, fazer uma fábrica, fazer algo a partir do próprio algoritmo. Isso é trabalho humano. Só o homem pode fazer essas coisas. Mas a discussão se coloca de tal forma que parece que não existe mais homem na história. Não existe mais trabalhador, não existe mais trabalho. É só o algoritmo que faz as coisas. Então, isso é uma coisa que tem me incomodado. Essa discussão de que parece que o algoritmo é o controlador de tudo e as pessoas, aliás, nem sabem que é o algoritmo que faz isso. E nem sabem que o algoritmo é criado por uma pessoa e que essas pessoas controlam e manipulam. E, para mim, esse é o grande problema. A manipulação do algoritmo. Com que eles fazem? A questão aí da própria bestialização de uma série de coisas que a gente vê. Foi colocado a questão do TikTok, os problemas que isso traz. Não só a questão da política de ódio, que é um problema, mas outras questões. Nós vimos outro dia uma menina se matar cheirando desodorante, porque tem uma competição para ver quem consegue cheirar mais desodorante num determinado lugar, e as pessoas fazem isso. Então, os males dessas questões, para mim, é o que preocupa, e como que a gente vai reagir a isso. Aí o papel da escola é fundamental no sentido de levar conteúdos que questionem essas questões. Eu acho que esse é uma questão que nós temos que fazer. Uma outra coisa, e aí a questão do cinema, eu fiquei me perguntando
qual é o papel mesmo que a filosofia pode desenvolver na sala de aula com cinema? Até porque, que tipo de cinema nós temos acesso? Qual é o tipo de cinema que é acessível? E a quem ele serve? A discussão da Adorno é fundamental da indústria cultural. Quando a gente pega, por exemplo, os filmes, os enlatados americanos, para que aquilo serviu? Qual é o papel? Eu acho que a filosofia teria que discutir isso. O papel desses filmes. Claro que a gente pode utilizar o filme para sensibilizar sobre uma série de coisas. Por exemplo, pegar Cabra Marcada para Morrer. Mas as crianças não querem assistir Cabra Marcada para Morrer. Eles não querem assistir Terra para Goze. Mas eles querem assistir o enlatado americano. Qual é o papel do enlatado americano para a formação política da juventude? Eu acho que essas questões são fundamentais para a gente discutir. A gente acaba não discutindo o papel do Papai Noel, esse Papai Noel vermelho. O povo vai para a igreja, um calor de quase 40 graus, cantar que aqui cai a neve. Eu acho que são questões fundamentais e eu passo um pouco por aí essas discussões. Mais alguém por aqui gostaria de fazer uma pergunta antes de eu passar para o bloco de respostas? Aí responde em bloco, pode ser? Sim. Pode, claro. Boa noite. Acho que minha questão vai para o Paulo. Realmente, a inteligência artificial. Acho que a gente não pode também subestimar o tamanho do problema. Né? É claro que alguém sempre vai estar por trás, é claro que ele não cria espontaneamente, né? Ele não é um cérebro humano. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o poder que ele tem de capturar e controlar a nossa vida é imenso, né? E transformar a gente em força de trabalho precarizada. Né? E, nesse sentido, a minha colocação vai de que a inteligência artificial ela já é amplamente utilizada na educação paulista. Né? Então, para corrigir provas, né? Os materiais didáticos são produzidos por inteligência artificial. Sim. O sistema de gestão é gestionado por tal de BI, né? Business Intelligence. Né? Quem participou do concurso do Nesp 2023 para professor do Estado de São Paulo, saiba, suas questões foram corrigidas por inteligência artificial. A nota da sua prova foi dada por inteligência artificial. Né? A sua videoaula foi avaliada por uma inteligência artificial. Então, assim, já está ali, já determina, já captura nossos dados, já produz essa heteronomia. Né? E eu acho que é uma questão mesmo da gente incorporar um espírito mais ludista. Quer dizer, chega um determinado momento que a gente vai ter que decidir quebrar essas coisas que capturam a gente. Essa é um pouco o estado da minha inconformidade. É óbvio que isso aqui é meu emprego que tem disso. Mas a minha vontade é de voltar. Acho que fizeram uma pesquisa na Inglaterra, perguntaram para os jovens de até 15 anos se eles preferiam viver num mundo sem internet. Quase a maioria falou sim, né? Por conta desses conteúdos brain hot, né? Que tem um termo para isso, né? Fricção. Então, quer dizer, quanto menos fricção, melhor. A questão para a OpenAI é diminuir a fricção, porque você ainda precisa digitar um prompt, pensar como é que você vai fazer e tal. O TikTok é zero fricção. O TikTok, você entra lá e você simplesmente derrete o seu cérebro naquele negócio. Então, é isso. Assim, isso é tema contemporâneo da gente. Não tem como a gente não debater isso, mesmo em aula de filosofia. Só isso mesmo. Eu acho que eu vou fazer. Na verdade, era para os dois, e aí completando o que o Ângelo falou, e também falando um pouco do que o professor Zira estava falando,
Porque eu acho que uma das grandes questões de se discutir essa questão da inteligência artificial e da tecnologia avançando nessas questões é que quando a gente fala de tecnologia na educação, a gente esquece muito de debater o porquê que ela está na educação, que eu acho que é um dos fatos mais importantes. Porque quando a gente fala assim, a IA está dominando a educação, não é toda a educação. Eu não vou no cursinho do Poliedro e é uma IA que está me dando aula. Que quem vai sair do cursinho do Poliedro é o cara que vai dominar a IA. Então, assim, eu acho que antes de discutir quais são os efeitos de uma IA na sala de aula, é para quem ela está sendo feita. Então, por que está sendo substituída por uma IA o trabalho do professor na escola pública? Que entra também na questão da filosofia, por que tiram a filosofia da escola pública? É um sucateamento. Quer dizer que o professor vai acabar? Não, porque eu vou precisar de um professor lá para manusear a IA. Eu simplesmente vou sucatear. E aí não é a eliminação do mercado de trabalho, é o sucateamento. É eu pagar menos, é eu substituir, virar para você e falar assim, você não precisa preparar a sua aula, eu preparo para você. E aí, como professora de história, o que a gente vai falar se a gente falar do slide? Um monte de porcaria. Um monte de porcaria. Então, eu acho que quando a gente debate essa questão da inteligência artificial, também essa questão do TikTok, e aí eu sou uma pessoa que consumo bastante quando não tem nada para fazer, quando eu não quero fazer nada, é diferente, sempre tem coisa para fazer, quando eu não quero fazer nada, e aí eu acho que vem muito desse discurso, não, porque faz mal para a mente, que é o mesmo discurso de quando veio a televisão, de quando veio o cinema, de quando veio o YouTube, porque vídeo de YouTube é mais reduzido, é sempre os mesmos discursos. Eu acho que o maior problema não está no aplicativo em si, mas por quem ele é dominado e para que massa ele está sendo direcionado. Que eu acho que é a mesma coisa que encaixa totalmente com a questão do cinema que você estava falando. Porque quando a gente fala assim, que depois eu queria saber que filmes você usou, porque eu dei o itinerário que o Estado de São Paulo criou, sobre artes e cultura, e a proposta era passar filmes. E aí o erro que eles fizeram é deixar eu escolher o filme. E aí eu acho que a maior questão nisso, do que eles estão vendo, mas eu acho que encaixa muito o que o professor Bezerra falou, no sentido de esses filmes estão sendo feitos por um motivo. Eu sou muito fã da Marvel, sou muito fã de história em quadrinho. Mas eu tenho que saber que foi produzida unicamente pelo governo americano para controlar sua massa. Então, assim, eu acho que aí entra todo tipo de produção artística, debater a produção artística é feita por quem e para quem. Que é o debate de sempre, a gente enquanto minoria, a gente enquanto a galera que está ganhando pouco, que o problema toda essa discussão, todo esse problema é que está sendo reproduzido o que sempre quiser, que é acabar com a nossa mente, a gente enquanto força de trabalho, a gente enquanto pobre. Porque quando a gente pensa nisso, o que me incomoda muito é pensar que nesse sucateamento da educação, a gente está falando de sucateamento da educação pública. Não é um sucateamento da educação, como eu tenho colegas meus que dão aula aqui no Sapiens, e isso não está nem perto de acontecer. Que é totalmente diferente o ensino que está sendo feito para a escola pública e o ensino que está sendo feito para a escola particular. Pedir licença para entrar no bloco também. Bom, entrar no bloco também, para o professor Ademar, em um determinado momento, você falou sobre a experiência do acontecimento ser não linear. Aí eu queria tirar uma dúvida contigo. Do ponto de vista da narrativa cinematográfica, algumas têm uma linearidade mais bem definida, mais estruturada. Isso seria um fator enriquecedor ou empobrecedor do acontecimento em si? Tá? Aí, para o professor Paulo, num determinado momento foi dito assim, né, que a produção, a emulação de arte que a IA produz, ela não é capaz de gerar o caos, né, em meio à ordem vigente, né, o espanto, né, que